Pessoal, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo, tá? E nesse vídeo eu quero falar com vocês o seguinte, a gente vai provar, tá, que o rotacional de um gradiente é sempre nulo. E lembrando que essa função aqui é um escalar, né? T é um escalar, então quando a gente faz o gradiente de um escalar, a gente aparece aqui com um vetor, né? Então disso daqui vai surgir um vetor, né? E nós podemos fazer aqui o rotacional desse vetor aqui. Só que por incrível que pareça, se a gente fizer isso aqui, vai sempre dar zero. E por que isso acontece, né? Então vamos supor o seguinte, pessoal. Vamos supor que a gente tem uma função aqui t, né? De x, y e z, tá? E vamos supor que nós fizemos aqui o nosso rotacional aqui, ou rotacional não, desculpa, o nosso gradiente aqui, e nós obtivemos aqui o parcial de t em relação a x na direção x aqui, mais o parcial de t em relação a y na direção y, mais o rotacional aqui de t, né, em relação a z na direção z, tá? Beleza, se eu pegar isso aqui agora, pessoal, e jogar lá no rotacional, nós sabemos que o rotacional aqui, ó, rotacional do gradiente t aqui é igual, tá? E aí a gente tem aquela ideia, né? Vamos botar aqui direção x, direção y, direção z, tá? Direção z. E aí nós temos aqui, ó, a parcial em relação a x, parcial em relação a y e parcial em relação aqui a z. E aqui por último a gente coloca as componentes aqui, né? Ou seja, parcial t em relação a x, parcial t em relação a y e parcial t em relação a z, tá? Beleza, fechei aqui. Opa, ficou um pouco feio. Fechei aqui. E aí, o que é que eu posso fazer? Bom, para encontrar o determinante, a gente pode repetir aqui, né, as duas colunas aqui, né? Aí vai ficar parcial aqui em relação a x e aqui parcial em relação a y e aqui embaixo parcial t em relação a x e parcial t em relação a y, tá? Beleza, o que é que eu posso fazer agora? Bom, a gente vai pegar essa primeira galera aqui, tá? Então, pegando essa primeira galera aqui, ó, multiplicando todo mundo aí, né? Nós vamos ter o seguinte, isso daqui vai dar parcial aqui quadrado, né? Parcial quadrado de t. Aí nós fazemos aqui, ó, em relação a y, em relação a z, tá? Na direção x, mais, aí nós vemos aqui, ó, de y parcial z, parcial t em relação a x. Então nós vamos ter aqui, ó, parcial quadrado aqui, né? Ou seja, a gente está parciando duas vezes, fazendo a parcial duas vezes em relação a t. E aí nós temos aqui o seguinte, ó, em relação aqui a z, del x aqui, né? Ou seja, parcial em relação a x. Mais, aí nós temos aqui o seguinte, ó. Ah, na direção y, tá, pessoal? Já esquecendo aqui, na direção y. Mais, aí nós temos aqui agora o seguinte, ó. Z, né? Nós vamos ter aqui parcial de t aqui, ó. Em relação a x e depois em relação aqui a y, tá? Na direção aqui, claro, na direção z. Beleza, agora vai ficar o seguinte, ó. Menos parcial aqui em relação, primeiramente, a x e depois, deixa eu só dar uma melhorada aqui nessa galera aqui, nessa escrita, quadrado aqui de t. Aí nós vamos fazer aqui primeiro em relação a x e depois aqui em relação a y, tá? Na direção z. Aí nós temos aqui o seguinte, ó, menos, aí nós temos, ó, essa galera aqui agora, tá? Aí a gente vai ter parcial aqui
Só dar uma melhorada aqui. T. Aí a gente faz primeiro em relação a y ali, depois em relação a z na direção x. E por último, a gente vai pegar aqui parcial aqui em relação a t, depois vem em relação a x e y, tá? Na direção y. Então a gente vai ter aqui, ó, menos parcial de t, primeiramente em relação a z, depois em relação a x e agora na direção y, tá? Beleza, o que é que acontece agora? Bom, bora juntar aqui esses termos, né, que estão na mesma direção. Então a gente vai ter aqui, ó, primeiramente na direção x, nós temos parcial aqui quadrado t, aí nós temos em relação a y, depois em relação a z, depois em relação a z, menos parcial de t, aí nós temos primeiro em relação a z, depois em relação a... na verdade ficou a mesma coisa, né? Então nós temos aqui parcial em relação a y e parcial, deixa eu só dar uma melhorada aqui, parcial em relação a y e parcial em relação a z na direção x. Mais, aí nós temos aqui agora o seguinte, ó, parcial aqui, agora na direção y, parcial em relação a z, parcial em relação a x, menos, aí nós temos aqui, ó, na direção y, parcial aqui, primeiramente em relação a z e depois também em relação a x, tá? Na direção y. E por fim, né, minha mão já está doendo aqui de tanto copiar, nós temos aqui, ó, parcial, tá? Eu não vou perder muito tempo copiando não, porque já está bem aqui, ó, na nossa cara. Vamos pegar isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui, vou dar uma copiada. Vou fazer o seguinte aqui, vou abrir os parênteses, vou copiar e colar para economizar um pouco da minha mão. E isso aqui na direção z. Então note, pessoal, que todo mundo vai se anulando aqui, né? Parcial em relação a y de t, né? Em relação a y, depois em relação a z aqui, menos parcial aqui de y, depois em relação a z. Mesma coisa, né? Então é o mesmo valor que vai ser dado aqui. Então isso daqui vai a zero, isso daqui também vai a zero, e isso daqui também vai a zero. Então a gente acabou de provar aqui, ó, que o rotacional, né, do gradiente de uma função é igual a zero. Então está provado aí, tá, que isso realmente é verdade, tá? Então funciona, tá, pessoal? Pode confiar. Então esse foi mais um vídeo. Compartilha, comenta e deixe seu like aí. Valeu, pessoal!